Os filisteus são forçados a reconhecer o poder de Deus de Israel, que o próprio Israel não tinha sabido glorificar. Os julgamentos sugerem à sua consciência natural o meio que, demonstrando que a influência da onipotência de Deus domina mesmo as criaturas desprovidas de inteligência, levando-as a atuar contra os seus mais poderosos instintos, faz ver que era bem o Deus forte, o soberano, que tinha afligido o castigo que eles sofriam. Deus mantém a sua majestade, mesmo no meio de Israel, embora já não esteja no meio deles, assegurando-lhes as bênçãos prometidas. A sua arca, exposta por causa da infidelidade do seu povo, a indignidades da parte dos filisteus e dos curiosos, torna-se a ocasião, como sinal da presença de Deus, dos julgamentos afligidos, a temeridade daqueles que ousam olhar para dentro dela, esquecendo a majestade divina daquele que nela estabelecia o seu trono e ali governava o seu testemunho. Com efeito, quantas vezes a ausência de Deus faz sentir mais vivamente o mérito daquele cuja presença se não soube apreciar. Israel, provido da presença do Senhor e da sua glória, queixa-se contra ele. Notemos aqui que Deus não pôde ficar no meio dos filisteus. A infidelidade podia sujeitar o seu povo aos seus inimigos, embora Deus estivesse ainda lá, mas deixado, por assim dizer, a si próprio, a sua presença julgava os falsos deuses. A associação era impossível. Os filisteus não têm nenhum desejo de Deus. Não se pode vangloriar de uma vitória sobre aquele que os mata quando está lá. Por isso os filisteus tratam de se desembaraçar, se desfazer de Deus. Nunca os filhos de Satanás puderam suportar a presença do verdadeiro Deus. Aliás, o coração de Deus não se separa do seu povo. Deus reencontra, de uma maneira soberana, que o declara Deus de toda a criação, o seu caminho para o povo que escolheu, mas guarda sempre, como temos visto, a sua majestade. 70 homens, note o capítulo 6, versículo 19, pagam o custo da sua ímpia temeridade. Deus volta, mas é preciso ainda que ele abra as vias segundo as quais estabelece as suas relações com seu povo. Assim, tendo a arca, note o capítulo 7, ficado 20 anos em Kiriat Jearim, logo que Israel suspira pelo Senhor, reaparece Samuel em cena. Mas a arca não é resposta no seu lugar, nem a antiga ordem reestabelecida. Samuel começa a atuar pelo seu testemunho sobre a consciência do povo e a purificá-lo do que a enfraquecia, desonrando a Deus. Diz-lhe que, se queriam de todo o seu coração voltar-se para o Senhor, era preciso tirar os falsos deuses e servir somente ao Senhor. Um culto misturado era insuportável. Se assim procedesse, o Senhor o libertaria. Samuel, o profeta, é agora o ponto de aproximação entre o povo e Deus. Nessa altura, Deus só o reconhece a ele. A arca não se encontra no seu lugar senão quando o rei eleito de Deus é estabelecido no trono, e não é perfeitamente colocado segundo a ordem de Deus, senão quando o filho de Davi domina em paz e em poder sobre Jerusalém. Consultaram-na uma vez em 1 Samuel capítulo 14, versículos 18 a 19, mas a sua presença é sem efeito e sem poder. Existe, mas em relação com aqueles em que
a fé e a inteligência de caráter e de espírito já se não encontravam, de sorte que não havia nada a esperar dali. Servia antes para mostrar que Deus estava noutro lugar, ou pelo menos que atuava noutro lugar. Mas continuemos a história. Israel abandona os falsos deuses ao apelo de Samuel. O povo junta-se ao pé dele para que ele interceda, mas não oferece nenhum sacrifício. Apenas tira a água do poço e despeja-a na terra em sinal de arrependimento. Jejua e confessa que pecou, e ali o julga Samuel. Ora, se Israel se congrega, mesmo que seja para se humilhar, o inimigo põe-se logo em movimento para lhe resistir. Não suporta nenhum ato que coloque o povo de Deus numa posição em que reconheça Deus como tal. Israel tem medo e recorre à intercessão de Samuel. Samuel oferece sacrifícios, sinais da inteira dedicação ao Senhor e da comunhão do povo com Deus. Mas não o faz diante da arca. Suplica ao Senhor, o Senhor atende-os e os filisteus são derrotados por Israel. E isto não era um caso excepcional, embora não perdesse nada do seu caráter formidável, nem do seu ódio contra Israel. Samuel faz descer a bênção de Deus sobre o povo, e a mão do Senhor mantém os seus inimigos sobre o signo da derrota durante a vida do profeta. As cidades de Israel foram retomadas. Israel estava em paz com os amorreus. Samuel julga o povo e edifica um altar em sua casa. Tudo isso é uma posição excepcional e extraordinária para Israel, dependendo inteiramente de Samuel, que vivendo ele próprio como patriarca, como se não houvesse tabernáculo, torna-se, pela sua própria relação com Deus, pela fé, o apoio e o sustentáculo do povo, que efetivamente não tinha outro. Mas a fé não se transmite por sucessão. Samuel não podia fazer dos seus filhos profetas. Como juízes, eles não eram melhores do que os filhos de Eli, como sacerdotes, e o próprio povo não tinha nenhuma fé para se apoiar diretamente em Deus. Pede, pois, para ser tornado igual aos gentios? Eles disseram: dá-nos um rei, dizem eles a Samuel. Onde estava, pois, o Senhor? Para Israel, em parte nenhuma. Samuel sente a iniquidade do pedido e dirige-se ao Senhor, reconhecendo que o povo o rejeitou, como de costume. Deus ordena a Samuel que escute a voz do povo. Samuel adverte o povo, segundo o testemunho de Deus, e mostra-lhe todos os inconvenientes e as consequências de um tal pedido. Mas o povo não quer escutá-lo.